E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas e estamos aqui para falar sobre o capítulo de número 26 da novela Terra e Paixão. Mas antes da gente começar a falar sobre esse capítulo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês, deixem um like que é muito importante e a gente precisa, por favor, chegar em 1000 inscritos até o final do mês. Então eu conto muito com o apoio de vocês para que vocês possam compartilhar ou se inscrever e compartilhar em todos os grupos que vocês têm de novela para que a gente possa sempre aumentar a família. Eu conto muito com o apoio de vocês. Bom, a gente começa o capítulo justamente nesse momento em que o Antônio, ele tá conversando com o cara que ele pediu para que fizesse um depoimento contra a Aline. A ideia dele agora, já que a Aline foi solta e o delegado Marino tinha conversado já com o Antônio falando que isso talvez não daria muito certo, a ideia dele é o quê? Pagou a psiquiatra para dar um atestado falso para ele, alegando que ele não está bem das condições mentais dele. Com isso, automaticamente ele poderia chegar para o delegado com esse atestado e automaticamente cancelar o depoimento dele, né? Retirar, anular o depoimento dele. Essa é a ideia, justamente para que a bomba não exploda no colo do Antônio. O Ramiro vai com ele até a psiquiatra que dá o documento alegando que ele realmente não está muito bem das condições mentais dele. Depois mostra justamente a Aline confrontando ele, né? Falando que já sabe que foi ele que depôs contra ela e que ela quer saber dele o porquê que ele fez isso. Aí ele diz que de fato ele fez a mando do Antônio, mas que ele não estava muito bem das condições mentais dele e que realmente ele trabalhava pro Antônio, que ele contava tudo que estava acontecendo dentro da fazenda pro Antônio e falou que ele tem um atestado que realmente comprova que ele não é de fato, não estava bem das condições mentais e que realmente ele viu coisas que não deveria ver. Mentiu na cara dura, né? E o Jonatas realmente muito indignado e com toda razão, querendo demitir ele. A Aline fala que não, que agora vai ser o contrário, que ele vai obter informações do Antônio para ela e que ela vai levar ele pro irmão da Isabel para contar pro irmão da Isabel que realmente, que justamente o irmão dela, o Breno, estava acusando a Aline, né? Então realmente para que ele possa ter noção de que não foi ela que fez nada com a Isabel. O advogado Rodrigo levou ele com um atestado em mãos lá pro delegado para de fato anular o depoimento dele. O delegado, sem muito o que fazer, já que ele estava com aquele documento em mãos, ele simplesmente anulou o depoimento do cara. E aqui é o momento em que todos eles contam pro irmão da Isabel, o Breno, que de fato a Aline não tinha feito nada e que o cara acabou testemunhando porque tá vendo espíritos selvagens em qualquer canto. Mas enfim, vamos seguir aqui o fluxo, né? Agora ele fica um pouco confuso, mas de fato a Aline fala pra ele que ela voltou pra cidade pra poder conversar com o Antônio, justamente pra poder tirar dinheiro e provavelmente tenha sido ele que tenha mandado matar ela. O Tadeu tá aqui conversando com o nosso italiano da Shopee, conversando coisas aleatórias, até perguntar: ah, você tá na pousada? E ele fala: sim, estou na pousada. E ele fala: então eu preciso que você faça uma coisa pra mim. Eu preciso que você roube o laptop da irmã da Lucinda. Ele faz uma cara, obviamente, sem entender muito o que tá acontecendo, mas o Tadeu simplesmente ameaça ele. Falou que se ele não trouxer o laptop da Anneli, ele vai dar um jeito de demitir o italiano. E o italiano até fala: mas foi o Dr. Antônio que me colocou aqui, mas ele não quer nem saber. Se o cara não trouxer o laptop da Anneli, ele vai dar um jeito de mandar o italiano embora. Aí, sem muita saída e alternativa, o nosso italiano da Shopee, ele vai até a Anneli, inventa um negócio pra ela e ela empresta a chave do quarto dela, ele entra e pega o laptop dela. Parceiro da vida, foi muito fácil, porém, não sei se deu alguma coisa na consciência dele, ele resolveu contar pra Anneli que o Tadeu quer o laptop dela. E ela fica um pouco receosa, até porque ele já tá no pé dela há muito tempo, e o italiano, não sei como o italiano não se fragou ainda que de fato ele é cliente dela online, né? Mas ela falou: eu acho interessante você pegar esse laptop e apagar tudo que tem nele, porque o Tadeu quer descobrir alguma coisa ali, né? Se ele quer pegar esse laptop é porque alguma informação importante ele vai encontrar nesse laptop. E fala pra ela: você tem até amanhã pra limpar esse laptop porque eu preciso entregar pra ele. Qualquer coisa eu falo pra ele que eu não consegui, peço mais um dia, mas amanhã eu preciso levar. Aqui a Irene tá conversando com a Graça mais uma vez sobre o Daniel, mais uma vez o fato do Daniel não querer se casar de uma vez com a Graça, não querer agendar a data do casamento, e ela tá muito preocupada, a Graça, mas ela falou que a maior preocupação dela é o fato da barriga dela não tá crescendo ainda e que as pessoas vão começar a desconfiar. A Angelina tá ouvindo
complicado, né, gente? Complicado porque nesse sentido o Caio é o único que tem razão ali sobre o italiano. Aqui o Jonatas encontra novamente a moça, a funcionária, que eu não sei o nome dela ainda, mas logo logo eu vou saber. E os dois jantam, tem uma proximidade muito bacana e ele tá muito feliz. E que bom que ele tá muito feliz, né? Até então o personagem tava muito jogado pra escanteio, porque ele só tava ali como ajudante da Aline. Por mais que ele nutre sentimentos por ela, ele nunca deixou isso claro pra ela. Então a relação dos dois sempre foi uma relação de amizade e ele não tinha nenhum desenvolvimento na trama além disso. Achei muito precipitado demais, achei. E é engraçado, né? Porque o Valcir, ele é muito moderno para determinadas coisas, como fazer rapidamente um casal se envolver, como aconteceu aqui, e como ele tem pensamentos muito antigos, como fazer uma mulher fingir gravidez para manter o casamento com uma pessoa, né? Ele é muito 8 ou 80, uma coisa louca esse Valcir Carrasco. Aí aqui a gente tem o Kelvin, que pede ajuda do Ramiro para que ele fique com os documentos escritos à mão pela Cândida antes dela morrer, que é o testamento que ela fez à mão, porque ele tem medo que ele deixe nas coisas dele e alguém encontre, então ele pede que o Ramiro guarde. Por que ele não bota fogo? Não sei, mas ele não quer, só pediu pro Ramiro guardar para ele e o Ramiro guarda. Aí depois eles ficam nessa coisinha, né, de um quer, outro não quer, um quer, outro não quer, um faz charme, o outro brinca e fica nisso, que é o que provavelmente vai acontecer a novela toda e vai todo mundo ficar muito feliz. E é isso que a Aline chega em casa e ela descobre que a Graça foi conversar com ela. A Graça foi conversar com ela e a Graça conversou com a Aline de uma forma assim muito ridícula. Ela falou que ela tentou entrar num psicológico da Aline meio que sem sentido algum. Falou que o Daniel, que ela vai estragar a vida do Daniel, que ela vai destruir a vida do Daniel e isso e aquilo. Eu acho assim, esse tipo de diálogo nessa altura do campeonato em 2023, ela perde um pouco de sentido, sabe? Mano, é um absurdo, assim, a forma como a Graça falou, sabe? O que eu sinto é que eu tô vendo uma novela que ela se passa em 1980. Se falasse que a novela se passa em 1980, tudo que tem aqui faz muito sentido pra dentro da realidade do contexto daquela época. Mas pra hoje em dia, 2023, o Valcir precisa se atualizar o mais rápido possível. Porque a novela tá perdida no tempo, os diálogos, tudo tá muito perdido no tempo. Muito perdido. A Aline, ao invés de se defender, eu acho muito engraçado porque a Aline, ela consegue peitar o Antônio, mas não consegue peitar uma franguinha, a Graça, falando desses absurdos. Nossa, eu já teria pegado ela pelos cabelos, já teria arrastado ela na lama. O Valcir Carrasco de antigamente teria feito isso. Pegasse ela pelos cabelos e falasse, vai, sai da minha fazenda agora. Eu acho que tu vai vir aqui me falar desses absurdos. Ah, não tenho paciência, gente. Não. Porque é engraçado você ver uma protagonista que peita o vilão da novela, mas não tem coragem de peitar uma franguinha que nem a Graça, falando essas asneiras, esses absurdos. Eu fico louco, gente. Eu fico louco. Não, essa novela, assim... E até que ela fala algumas coisas que fazem muito sentido, no caso, a Aline pra Graça. E a Graça realmente fala que ela vai destruir, que ela tá grávida e que ela pode passar mal e que se ela perder o bebê, a culpa é dela. Então vão falar, a culpa é tua. A gravidez de risco é de quem? É tua. Então se tu não quer se estressar, tu não teria vindo na minha casa. Tu teria ficado dentro da tua casa quietinha. Enfim, vamos seguir. Aí depois ela conversa com a Irene e fala que peitou a Aline e tal. Ela não conta detalhes da situação, ela também aumenta um pouco, fala que a Aline foi um pouco grossa com ela, que a Aline falou que vai ficar com ele e tal. Aí obviamente a Irene fica chocada com isso, a Irene fica muito mal, ela não quer essa relação. E eu acho um absurdo que elas pensam mais no dinheiro do que na felicidade do filho. E é muito doido isso. Aí os pais da Graça veem ela conversando com a Irene, perguntam pra ela o que aconteceu, mas ela não fala a verdade. Ela fala que era a Irene convidando todos eles para o noivado da Petra junto com o italiano. Obviamente a Gladys não aceita muito bem essa informação. A Gladys fala, meu Deus, vamos se casar muito rápido e tal. E obviamente a Graça está muito revoltada porque eles vão se casar primeiro do que ela, sendo que ela tá muito tempo noiva do nosso querido Daniel. E é o momento mais tenso pra Gladys, porque é nesse momento em que o nosso querido Tadeu fala pra ela usar o colar que ele deu pra ela. Mas esse colar ela deu nas mãos do italiano da Shopee. Então agora a gente vai ver como é que a Gladys vai sambar pra conseguir esse colar novamente e conseguir chegar
no casamento, no noivado, com esse colar, mas ele quer que ela use e ela fala, óbvio que eu vou usar. E aí o que acontece, meu povo? Nossa querida Lucinda chega em casa cansada do trabalho, o marido dela, o Andrade, tá bebendo muito e quando ela chega comendo, faceira, conversando com ele sobre trabalho, tudo. Quando ele entra no quarto, ela tá tirando as botas, tirando a roupa dela pra poder descansar e ele fala, qual é o teu rolo com o Jonatas? Ela, nada, a gente saiu pra almoçar. Ele fala, mas eu vi a proximidade de vocês. Ela fala, não, você tá com ciúmes, você tá desconfiando de mim, nunca te dei motivos pra desconfiar. Só que ele começa a estar muito agressivo e bate nela. Bate na Lucinda novamente, lembrando, viu? E o capítulo termina quando Daniel vai ver a Aline e por causa da conversa que ela teve extremamente pesada e desnecessária com a Graça, ela fala pro Daniel que a melhor coisa que eles têm pra fazer é terminar, é se separar. E termina o capítulo exatamente nesse momento em que o Daniel recebe essa informação. E é isso, meu povo. Tem muitas coisas que me incomodam na história, não vou mentir pra vocês, até porque não preciso disso. Eu gosto muito da história, eu gosto muito da novela do Valcir. Em alguns pontos, outro tipo de farofada eu não gosto muito, me incomoda muito. Eu prefiro novelas que elas pisam um pouco mais dentro da realidade, mas alguns pontos me incomodam muito, sim. Não sei, vocês deixam aqui nos comentários. Muito obrigado por vocês estarem assistindo o meu resumo, mesmo ele estando bastante atrasado, eu sei. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem pra gente poder chegar em 1000 inscritos, pra gente poder monetizar esse canal. Eu conto muito com o apoio de vocês. Muito obrigado pelo apoio, por estarem assistindo. Beijo e até!